E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos seguir aqui a nossa matéria. Vamos falar hoje sobre o princípio da simultaneidade dos movimentos ou princípio da independência das velocidades. O que é isso, esse princípio da simultaneidade? Ele diz que quando você tem um corpo sujeito a dois ou mais movimentos simultâneos, que esses movimentos, apesar de simultâneos, eles são totalmente independentes. E o que eu quero dizer com isso quando eu digo que esses movimentos são totalmente independentes? Eu quero dizer que você pode estudá-los separadamente. Então, se um corpo faz dois movimentos simultâneos, eu não sou obrigado a estudá-los em conjunto. Eu posso separar esses dois movimentos e olhar só para um ou só para o outro, conforme a minha conveniência. E tudo que eu encontro de resultados, olhando para eles em separado, é válido. É tudo válido. Eu não sou obrigado a olhar para os dois em conjunto para que eu tenha resultados válidos. Quer dizer que os movimentos eles são simultâneos, eles acontecem concomitantemente, mas eles são independentes. Esse é o princípio que a gente vai estudar hoje. Eu vou começar aqui com alguns exemplos para vocês, para que nós possamos entender o que eu estou falando. Então vamos começar aqui falando de uma esteira rolante. Imagina uma esteira rolante. A esteira rolante, quando você está sobre ela, são dois movimentos independentes. É o seu movimento em relação à esteira e o movimento da esteira em relação à terra. Então você tem um movimento em relação à esteira. Pode ser com velocidade zero, se você sobe na esteira rolante e fica parado sobre ela, então sua velocidade em relação à esteira seria zero, ou pode ter alguma velocidade diferente de zero se você caminha sobre a esteira. Mas isso nada tem a ver com o movimento da esteira em relação à Terra. A esteira se move em relação à Terra independente de você. A esteira está lá andando em relação à Terra com a velocidade dela. Isso independe de você estar sobre ela, de você estar parado sobre ela ou de você caminhar sobre ela. Então a velocidade dela em relação à Terra é independente da sua velocidade em relação à Terra. E se você quiser saber a sua velocidade em relação à Terra, então você teria que somar a velocidade da esteira em relação à Terra com a sua velocidade em relação à esteira. Então, para você descobrir qual a velocidade com que você se movimenta em relação à Terra, essa velocidade seria a soma vetorial da velocidade sua em relação à esteira com a velocidade da esteira em relação à Terra. Eu poderia escrever isso da seguinte maneira, olha só. Eu posso escrever aqui, ó, que a velocidade da pessoa em relação à Terra é a soma da velocidade da pessoa em relação à esteira mais a velocidade da esteira em relação à Terra. Só que isso é tudo vetorial. Então, a velocidade vetorial da pessoa em relação à Terra é a velocidade vetorial da pessoa em relação à esteira mais a velocidade vetorial da esteira em relação à Terra. Então, por exemplo, imagine que tem uma esteira rolante que está andando aí com uma velocidade, sei lá, pode ser uma velocidade de 1 metro por segundo. Essa esteira rolante está andando com uma velocidade de 1 metro por segundo para a direita, por exemplo. Tá? Então vou botar aqui para vocês como se fosse uma esteira rolante vista de cima, só para a gente conseguir entender o que eu quero falar, como se fosse isso aqui. Ó. Aqui nós temos uma esteira rolante vista de cima, e essa esteira rolante ela tem uma velocidade, que essa é a velocidade da esteira em relação à Terra, tá? Que seria essa aqui, ó, a velocidade da esteira em relação à Terra. A esteira está se movendo em relação à Terra dessa maneira, com uma velocidade de 1 metro por segundo. Muito bem. Aí você sobe aqui na esteira. Então vou botar aqui como se fosse você. Então você é como se estivesse aqui, ó. E se você, de repente, começa a caminhar sobre essa esteira, e você começa a caminhar sobre essa esteira no mesmo sentido em que a esteira anda, né, você estando com pressa, você está caminhando aqui no mesmo sentido também com uma velocidade de 1 metro por segundo. Qual é a sua velocidade em relação à Terra? A soma das duas, 2 metros por segundo. Então essa é a velocidade da pessoa em relação à esteira. Ainda que a esteira pare, a pessoa vai continuar caminhando 1 metro a cada segundo sobre a esteira. Essa é a velocidade da esteira em relação à Terra, ainda que
a pessoa pare, a esteira vai continuar caminhando 1 metro por segundo em relação à Terra. E a velocidade da pessoa em relação à Terra é a soma das duas. Imagine agora que nós tivéssemos uma pessoa que suba na esteira rolante e que, na verdade, não vai andar a favor do movimento da esteira rolante. Se a pessoa não está com pressa nem nada, ela vai andar no sentido contrário, dessa maneira. Imagine uma pessoa andando assim sobre a esteira rolante. Vamos dizer que ela tem uma velocidade de 1 metro por segundo também. Pronto, 1 metro por segundo nesse sentido. Então, a velocidade da pessoa em relação à esteira é 1 metro por segundo. A pessoa anda para a esquerda sobre a esteira 1 metro a cada segundo, independente da esteira estar parada ou em movimento em relação à Terra. Esse é o movimento da esteira em relação à Terra. A esteira anda 1 metro por segundo para a direita em relação à Terra, independente dessa pessoa estar parada ou andando. Agora, se essa pessoa está andando para a esquerda e essa esteira está andando para a direita, a velocidade dessa pessoa em relação à Terra é zero, porque vai ser a soma desse vetor com esse vetor, eles vão se anular, e a pessoa vai parecer parada para quem está olhando fixo na Terra. É o que acontece, por exemplo, na esteira rolante na academia. Você regula lá a esteira rolante para, sei lá, 10 km por hora, e para você ficar ali correndo em cima dela no mesmo lugar em relação à Terra, você precisa correr a 10 km por hora. Então a esteira rola para um lado a 10 km por hora, você corre sobre ela no sentido oposto a 10 km por hora, e aí a sua velocidade em relação à Terra é zero. É isso que acontece numa academia. Eu vou mostrar aqui para vocês um videozinho, rapidinho, de um menino brincando sei lá o que é isso, é um aeroporto, acho que é um aeroporto que ele está brincando, é no aeroporto. Ele está brincando aqui na esteira rolante, a gente visualiza isso muito bem, dá uma olhada. Ó, quando ele está paradinho, a esteira está trazendo ele para perto da gente, né? Ele fica paradinho lá atrás, é só a velocidade da esteira em relação à Terra. Agora ele está andando no sentido contrário ao dela, com uma velocidade maior que a da esteira. Então ele efetivamente em relação à Terra se move para longe da gente, porque a velocidade dele na esteira é maior do que a velocidade da esteira em relação à Terra. Se ele tivesse numa academia, ele estaria correndo com a mesma velocidade da esteira e ficaria parado em relação à Terra. Não é o que está acontecendo. Ele está correndo a contrário ao movimento da esteira, com a velocidade maior que ela, por isso ele está se afastando da gente, né? Se afastando de quem está filmando ali. Crianças gostam de brincar com isso, com esteira rolante, né? Uma brincadeira bem interessante. Adultos também, só que adultos têm vergonha. A criança, como não tem vergonha, vai brincar mesmo. Olha lá o menininho andando, ó. Tá vendo? Ele tá mais rápido do que a esteira, né? Andando no sentido contrário ao que ela anda em relação à Terra. E por isso ele consegue se deslocar em relação à Terra. Naturalmente ele vai levar mais tempo para chegar na ponta da esteira do que se ele estivesse correndo fora dela. Né? Porque a velocidade dele em relação à Terra agora é a velocidade dele menos a da esteira. Ó. Chegou lá do outro lado. Então, agora ele vai voltar, agora ele vai ficar bem rápido em relação à Terra, porque agora ele está correndo a favor do movimento da esteira. Então a velocidade dele soma com a velocidade da esteira e, obviamente, o tempo que ele vai levar para chegar na outra ponta vai ser muito mais curto do que ele levou na vinda. Beleza então, pessoal? Tudo certo? Deixa eu só diminuir isso aqui novamente. Vamos voltar aqui à nossa apresentação. Bom, vamos ver agora uma outra situação. A gente vai ver agora a situação de um barco atravessando um rio. Tá? Então nós teremos um barco. Esse barco está, por exemplo, peraí que está vazando um áudio aqui no meu videozinho. Eu vou parar aqui rapidinho, senão vai atrapalhar. Pronto, resolvi. É o seguinte, nós temos aqui um barco, tá? Atravessando o rio. Vamos dizer que esse rio aqui tem uma largura, pessoal. Deixa eu botar aqui a largura do rio. Vamos botar aqui uma largura desse rio, essa largura toda aqui, ó. Um pequeno riozinho com 16 metros de largura, tá? E nós temos aqui um pequeno barquinho que vai atravessar esse rio. Esse rio é um rio estranho, um rio diferente, que não tem correnteza. Pronto, tá aqui o barquinho, ele vai atravessar esse riozinho aqui. Para esse barquinho atravessar o rio, o cara que está pilotando o barquinho, ele vai simplesmente embicar o barquinho dele para outra margem, dessa maneira, ó, e pronto, e vai embora. E vamos dizer que essa velocidade dele, a velocidade do barco em relação à água, essa é a velocidade do barco em relação à água, seja uma velocidade de 4 metros por segundo.
Tá? Essa é a velocidade do barco em relação à água. Mas como não tem correnteza, então não tem velocidade da água em relação à terra. Então quer dizer que, olha, se eu disser que a velocidade do barco em relação à terra é igual à velocidade do barco em relação à água, mais a velocidade da água em relação à terra, obviamente tudo isso vetorial. O que eu estou dizendo para vocês aqui, quando eu falo não tem correnteza, é que não existe essa velocidade da água em relação à terra. Então a velocidade do barco em relação à terra vai ser a própria velocidade do barco em relação à água, que são esses 4 metros por segundo com que ele embica para o outro lado e tenta atravessar. Se realmente não tem correnteza, ele vai seguir essa trajetória retinha aqui. Caramba, ficou horrível, não ficou nada retinho, mas eu vou fazer novamente. Então ele vai seguir essa trajetória retinha aqui, ó, dessa maneira, e vai chegar no outro lado. E é fácil descobrir quanto tempo ele leva, né? Porque se ele anda 4 metros a cada segundo, então quer dizer que para andar 16 metros, ele levará 4 segundos. Então esse cara vai atravessar em 4 segundos. Se você não entendeu como é que eu fiz a conta, eu usei simplesmente a definição de velocidade. A velocidade é 4, a distância que ele percorre é 16, então eu descobri que o tempo que ele gasta é de 4 segundos e pronto. Vamos imaginar agora que nós tenhamos um rio agora com correnteza. É o mesmo rio, tá? 16 metros de largura, o mesmo rio, tá ali o barquinho. E esse barquinho, pessoal, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez antes. Ele vai embicar para o outro lado, perpendicular, e vai embora. Essa aqui que eu acabei de desenhar para vocês é a velocidade do barco em relação à água. É a velocidade do barco em relação à água. E ela vai se manter no mesmo valor, 4 metros por segundo. Só que agora nós temos uma correnteza. E essa correnteza, vamos dizer que seja uma correnteza, vamos botar aqui uma correnteza dessa maneira, uma correnteza aqui apontando para a direita. Então isso que eu estou chamando de correnteza é a velocidade da água em relação à terra. É quanto que a água anda em relação à terra, velocidade da água em relação à terra, e vamos dizer que seja uma velocidade de 3 metros por segundo. Tá. O que vai acontecer com esse cara agora? Se ele embica o barco dessa maneira, com a mesma velocidade de antes, e ele tem uma correnteza empurrando ele para a direita, com essa velocidade de 3 metros por segundo, você deve imaginar que o que vai acontecer com esse cara nessa situação é que ele vai andar na diagonal. Esse cara ele vai andar exatamente na diagonal, porque a velocidade dele em relação à terra é a soma da velocidade do barco em relação à água, que é essa aqui, com a velocidade da água em relação à terra, que é essa aqui. E para eu somar esses dois vetores, eu vou ter que fazer ali a diagonal do paralelogramo, que seria isso aqui, ó. Então esse vetorzinho aqui, ele representa a velocidade do barco em relação à terra, que é a soma dessas duas aqui, ó, a soma dessa com essa. Dá até para você saber quanto vale, né? Dá para saber quanto vale porque você já sabe como é que faz a soma dos vetores aqui. Eles são perpendiculares, isso aqui é a hipotenusa de um triângulo retângulo e é um triângulo famosão, 3, 4, 5. Então o módulo da velocidade do barco em relação à Terra agora é de 5 metros por segundo. Ele está fazendo a mesma coisa que antes, mas como tem uma correnteza empurrando ele, a velocidade dele acaba ficando na diagonal e acaba sendo maior que antes, uma velocidade de 5 metros por segundo. É o mesmo rio, tá? A única diferença é a correnteza. E eu te pergunto, o que vai acontecer com o tempo de travessia? Antes ele levava 4 segundos. E agora? Quanto tempo ele vai levar? Algumas pessoas vão pensar, agora ele vai levar mais tempo, porque ele percorre uma distância maior. Antes ele só andava os 16 metros aqui, ó. Agora ele vai ter que andar na diagonal, então ele vai gastar mais tempo. Outras pessoas vão falar, não, peraí, antes ele atravessava com velocidade 4, agora ele está com velocidade 5, que é maior, então ele leva menos tempo. Na verdade, pessoal, a resposta certa é a junção dessas duas que eu acabei de falar. Ele efetivamente percorre mais distância, só que com mais velocidade.
E aí o que vai acontecer é que ele vai atravessar no mesmo tempo. Ele vai gastar os mesmos 4 segundos. Você vai falar, mas agora tem correnteza. Eu vou falar, é verdade. Se a correnteza fosse a favor da travessia, ele gastaria menos tempo. Se ela fosse contra a travessia, ele gastaria mais tempo. Mas essa correnteza não é nem a favor nem contra, ela é perpendicular à direção do movimento de travessia. E sendo ela perpendicular, ela não ajuda e não atrapalha. E se ela não ajuda e não atrapalha, ele simplesmente gasta o mesmo tempo, os mesmos 4 segundos. Olha como é que funciona. Dá uma olhada aqui, pessoal. Olha, isso aqui acaba sendo a largura do rio, né? Os 16 metros que a gente já sabia. Mas ele vai acabar seguindo essa trajetória diagonal que eu falei para vocês aqui, ó. Então ele vai acabar chegando a esse ponto aqui e não a esse. Se realmente é verdade o que eu falei para você sobre os 4 segundos, que ele efetivamente vai cumprir essa trajetória diagonal nos mesmos 4 segundos, então essa distância aqui terá sido de quanto? Vamos fazer a conta. Nessa direção horizontal, ele anda 3 metros a cada segundo. Se ele anda 3 metros a cada segundo, então em 4 segundos ele anda 3 vezes 4. Ele anda 12 metros. Então vamos imaginar que isso aqui seja 12. Olha para esse triângulo retângulo que se forma aqui. Ele é um triângulo retângulo. Ó. Esse cateto é 12, esse cateto é 16. Se nós temos um triângulo retângulo, onde um cateto é 12 e o outro cateto é 16, a gente consegue facilmente dizer qual é o valor da hipotenusa. Ó, vou só representar aqui rapidinho para vocês para ninguém perder a informação. Olha só como é que fica fácil. Ó. Esse cateto é 12, esse cateto é 16. Eu quero a hipotenusa. O que eu sugeri para vocês em aulas passadas? Não faz Pitágoras com valores grandes, tenta simplificar. Então vamos simplificar isso aí. Ó. Vamos simplificar aqui ó, por 4. O 12 por 4 dá 3. O 16 por 4 dá 4. Então é o triângulo 3, 4, 5. Mas eu tinha simplificado por 4. Então 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Então quer dizer que essa distância aqui é uma distância de 20 metros, que é a distância que ele efetivamente vai percorrer. E aí eu sei que ele tem 5 metros por segundo de velocidade nessa direção e tem que percorrer 20 metros. Olha, se ele anda 5 a cada segundo, para ele andar 20, ele vai levar 4 segundos. Quer dizer que como esses movimentos são independentes, eu posso olhar só para a travessia, e aí eu uso a velocidade 4 e a distância 16. Eu posso olhar só para a correnteza, e aí eu uso a velocidade 3 e a distância 12. Ou eu posso olhar para os dois juntos, para a diagonal. Aí eu uso a velocidade 5 e a distância 20. Em todos os casos eu acho que ele vai atravessar em 4 segundos. Porque essa correnteza é perpendicular à direção do movimento. E sendo ela perpendicular, ela não vai nem ajudar e nem atrapalhar. Então o tempo de travessia permanece o mesmo. Tudo bem, pessoal? Deixa eu aproveitar e fazer mais uma pergunta para vocês. Vamos dizer que esse barquinho tenha que atracar aqui, ó, mesmo tendo correnteza. Ele precisa atracar nesse ponto aqui. Se ele precisa atracar nesse ponto, será que ele consegue? Será que é possível ele atracar exatamente nesse ponto que está representado aqui? Vamos ver se é possível, pessoal. Vou apagar aqui isso que eu fiz aqui nesse caso e a gente vai ver se é possível esse barquinho atracar exatamente no ponto ali perpendicular às margens, né? Como se ele atravessasse sem correnteza, numa direção perpendicular às margens. Então vou apagar tudo isso aqui para a gente poder fazer essa nova situação que eu estou sugerindo. Pronto, isso aqui também não vai ser útil agora. Isso aqui também... Ih, deu problema. Peraí. Pronto. Aqui. Aí. Beleza. Vamos lá, gente. Olha só. Eu quero que esse cara saia desse ponto aqui e que ele chegue a esse ponto aqui, né? Que ele atravesse perpendicularmente. Mas só que tem uma correnteza. Se tem uma correnteza e essa correnteza joga ele para a direita, naturalmente, para ele conseguir chegar a esse ponto, ele vai ter que embicar o barco um pouco para a esquerda. Então, na verdade, esse cara vai ter que fazer o seguinte, ó.
ele vai ter que embicar o barco dele um pouco para a esquerda dessa maneira, assim, de forma que quando a correnteza traz ele de volta, quando a correnteza empurra ele para a direita, assim, a soma dessas duas coisas, porque a velocidade do barco em relação à Terra é a soma do barco em relação à água com a velocidade da água em relação à Terra, essa é o barco em relação à água, essa é a água em relação à Terra. A soma das duas vai dar a velocidade total, barco em relação à Terra. Então essa velocidade do barco em relação à Terra, ela vai ser a soma desses dois vetores. Ó, emendei um vetor no outro, para somar é só ligar o início do primeiro ao fim do último, tá aqui, ó. Então se ele embica o barco dessa maneira e a correnteza traz ele dessa maneira, ele acaba conseguindo atravessar perpendicularmente às margens. Será que ele conseguiria atravessar nos mesmos 4 segundos? Vamos pensar. Se ele quer atravessar em 4 segundos, nessa direção, onde ele anda 16 metros, ele tem que ter velocidade 4. Então, nessa direção aqui, ó, a velocidade precisa ser 4. Essa velocidade aqui precisa ser 4. Então, na direção em que tem 16 metros, a velocidade tem que ser 4 para o tempo dar 4. Só que essa velocidade da correnteza a gente sabe que é 3. Então, se essa velocidade é 3, essa velocidade é 4, eu posso descobrir essa, que é a velocidade dele em relação à água. Então, essa seria o módulo, vou botar aqui o valor da velocidade do barco em relação à água, que é o que eu quero saber, dá pra gente descobrir. É só fazer um Pitágorazinho, né? E nem precisa fazer a conta, porque olha, um cateto é 3, o outro cateto é 4, então aquele famoso triângulo hipotenusa é 5. Então, nesse caso, ele precisaria que a velocidade do barco em relação à água tivesse um módulo de 5 metros por segundo. Lembra que antes a velocidade do barco em relação à água era 4, agora tem que ser 5. Ou seja, ele tem que botar mais potência no motor, embicar o barco um pouco para a esquerda, para que ele consiga vencer a correnteza e atravessar perpendicularmente as margens. Tudo bem, pessoal? Beleza. Vamos seguir aqui, vamos ver uma última situação desse princípio da simultaneidade dos movimentos. Vamos pensar numa roda, uma roda de veículo qualquer, que rola sem deslizar. Tá? Então a roda andando normalmente. Imagina um carro que está andando sem derrapar, uma bicicleta, um velotrol, qualquer coisa, qualquer veículo, uma motocicleta, cuja roda esteja andando sem derrapar. A roda de um veículo, ela tem dois movimentos simultâneos. Ela gira e ao mesmo tempo que ela gira, ela se desloca junto com o veículo. Então essa roda que está aqui, ela vai girar, vai ter um movimento de rotação, mas ela, ao mesmo tempo, vai ter um movimento de translação. Ela vai se movimentar junto com o veículo dessa forma para a direita, tudo bem? Como eu falei para vocês, esses dois movimentos, eles são independentes. Eles são simultâneos, mas eles são independentes, de forma que eu posso olhar para cada um deles separadamente. Vou marcar aqui o centro dessa roda e eu vou querer observar a velocidade de 5 pontos dessa roda. O centro, o ponto mais alto, o ponto mais baixo, o extremo direito e o extremo esquerdo. Vamos pensar primeiro, pessoal, só na rotação. Imagine essa roda girando no mesmo lugar, sem transladar. Imagine que você elevasse ela do chão e botasse ela para girar. Ela ia ficar girando no mesmo lugar. Se essa roda gira no mesmo lugar, então a velocidade desse ponto aqui de cima, ó, só por conta da rotação, vai ser essa aqui. A velocidade desse ponto aqui, só por conta da rotação, vai ser essa. Esse aqui, só por conta da rotação, vai ser isso, e esse outro aqui vai ser assim. E o centro não tem velocidade, né? Porque quando ela só gira, o centro não sai do lugar. Então esses pontos extremos vão fazendo esse movimento aqui que eu estou representando com a setinha, o centro não sai do lugar, então tudo que eu fiz aqui em azul é a velocidade referente à rotação. Tá? Eu estou pensando só na rotação. É uma velocidade V referente à rotação. Muito bem. Agora esquece a rotação e pensa na translação. Imagine que eu pegue essa roda e não deixe ela girar. Eu travo ela e eu vou arrastar ela pelo chão junto com o veículo.
Ela vai andando aqui para a direita, sendo arrastada pelo chão. Ela não vai mais rolar, ela não vai mais girar. Então esquece esses vetores azuis que eu acabei de fazer e vamos fazer isso na cor, pode ser no azul clarinho, que vai ser a translação. Então se essa roda simplesmente anda para a direita sem girar, então o centro dela anda para a direita, esse ponto dela anda para a direita, esse ponto superior também anda para a direita, esse ponto aqui também anda para a direita, esse ponto aqui também anda para a direita. O que acontece é que se ela é arrastada para a direita, todos os pontos dela andam para a direita. E se essa roda gira sem deslizar, então em uma volta completa, ela percorre uma distância que é exatamente o tamanho da circunferência dela. Por isso, as velocidades de rotação e de translação são iguais. Então, se essa roda não derrapa, se ela não arrasta no chão, se ela vai rolando para a direita, os dois movimentos acontecem, a rotação e a translação, e as duas velocidades de rotação e de translação são iguais. E aí eu posso saber qual é a velocidade total de cada ponto dessa roda em relação à Terra. Vai ser a soma desses dois movimentos, da rotação e da translação. Então deixa eu mostrar aqui para vocês novamente esse desenho para a gente entender o que aconteceu. Vou botar aqui, ó. Aqui nós temos... Ih, não, deixa eu fazer isso aqui depois. Vou fazer a primeira roda. Vamos fazer a roda aqui primeiro. Então a roda seria aqui assim, ó. Agora sim eu vou fazer aqui o chão, representando dessa maneira o chão. Beleza? E aí a gente vai dizer que cada ponto dessa roda vai ter uma velocidade total que vai ser a soma dos vetores velocidade relativos à translação e à rotação. Então vamos lá, ó. Qual seria a velocidade total do ponto central da roda? Olha, no ponto central só tem a velocidade de translação. Então é só isso mesmo. É essa velocidade aqui, ó. Velocidade V. Beleza. Agora, qual seria a velocidade total desse ponto mais alto aqui da roda? Ó? Vai ser a soma desses dois vetores, 2V. Então a velocidade total aqui vai ser essa, ó. A soma dos dois vetores, que vai valer 2V. E se eu quiser a velocidade desse ponto mais baixo? Olha, um vetor apontando para a esquerda, outro para a direita, os dois com o mesmo tamanho somando. Vai anular, dá zero. E se eu quiser desse cara aqui, ó, aí é só fazer o paralelogramo. A gente faz uma diagonal, então na verdade vai ficar aqui assim, ó, uma diagonal dessa maneira. E essa diagonal é a diagonal de um quadrado, porque esse lado é igual a esse. E a gente sabe que a diagonal do quadrado vale lado raiz de 2. E a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Aqui nós também teremos um quadrado e também faremos a diagonal. Então aqui a velocidade total vai ser uma velocidade também diagonal dessa maneira e também valendo V raiz de 2. Essa é a velocidade total de cada um desses 5 pontos da roda. Então imagina o seguinte, se essa roda é a roda de um carro e esse carro está andando a 80 km por hora, então o centro da roda está andando a 80 km por hora. O ponto da roda que toca o chão, no momento que ele toca o chão, a velocidade dele é zero. O ponto mais alto vai estar andando a 160 km por hora, porque ele tem o dobro da velocidade do centro, que é a própria velocidade do carro. E esse ponto aqui estão com a velocidade de 80 raiz de 2 km por hora. Deu para entender? Deixa eu mostrar para vocês um videozinho de uns caras fazendo uma brincadeira com um pneu. O cara entra no pneu e vai rolando dentro dele. Dá uma olhada, olha só. Aqui você vai perceber um pouquinho do que eu falei. Quando essa roda vai girando, fica olhando para o cara que está dentro dela para você perceber o que acontece com ele. Ó, ele vai começar a rolar. Olha como você percebe que quando ele toca o chão ele está mais lento, quando ele está na parte de cima ele está bem mais rápido. Ó, são dois caras lá dentro, tá vendo? Ou é um cara só, nem estou vendo direito.
Olha só, quando está na parte mais baixa, ele está mais lento. Quando está na parte mais alta, ele está mais rápido. Ó. Isso é um movimento de rotação. E não dá a impressão de que essa roda está girando ao contrário, que ela está só escorregando em alguns momentos e girando ao contrário? Ela não está não, ela está girando normal. Isso é um efeito que a gente vê por causa da filmagem e a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Isso tem a ver com o tempo de sinapse dos nossos neurônios, o tempo de filmagem, a quantidade de frames na filmagem, mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Beleza? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. Grande abraço a todos, até a próxima.